Diante disso que você discutiu aí no nosso vídeo introdutório, vídeo anterior, a gente começa as nossas discussões de história falando sobre a história antiga, né? Existe uma periodização histórica, uma divisão feita pelos historiadores, aonde os períodos históricos estão determinados, né? O Enem, segundo o edital, cobra de nós alguns aspectos da história que a gente chama de história antiga, né? É um período que vai de aproximadamente o século V antes de Cristo, né, até o século IV, V também depois de Cristo. Claro que, né, é um período muito grande de tempo em que várias coisas acontecem e nem tudo é cobrado de nós, né, dentro do Enem. Existem algumas especificações aí. E dentro dessas especificações, este que é o tema da aula de hoje, existem aí a importância que a gente tem que dar para duas civilizações que surgiram na antiguidade e que, por incrível que pareça, até hoje influenciam a forma como a nossa sociedade se organiza. Essas civilizações são a Grécia Antiga e Roma, né? A Roma Antiga também. Eu sempre costumo dizer que Grécia e Roma, e eu queria que você guardasse essa frase, Grécia e Roma são as bases políticas, culturais e filosóficas da nossa sociedade, tá? Todas as vezes que a gente pensar na forma em que a nossa política se organiza, que a nossa cultura se organiza e que a nossa sociedade enxerga o mundo, a gente acaba voltando nessas duas civilizações. Seja lá o que elas construíram ao longo do tempo, estas construções nos influenciam muito. Claro que no âmbito cultural muitas outras coisas aparecem também, muitos outros povos, assim como no político, assim como no filosófico. Mas neste âmbito é interessante a gente perceber o tanto que essas civilizações vão ser importantes para a nossa formação enquanto sociedade. Então, quero que você sempre pense nisso. Grécia e Roma são as bases políticas, culturais e filosóficas da sociedade ocidental contemporânea, da nossa sociedade contemporânea. Diante disso, essa aula específica, né, a gente vai falar sobre um pouco da política na Grécia Antiga, né? Vocês vão ter aí aula sobre Grécia e aula sobre Roma. A aula sobre Grécia a gente dividiu aí na questão política específica, porque é um assunto que cai bastante, é um assunto que está sempre voltando aí para nós. E na questão cultural, que é uma outra aula. Essa aula, então, é sobre a política grega, especificamente sobre alguns conceitos, tá, e determinações que a política grega vai surgir, né, que vão surgir na Grécia Antiga e que vão ser muito importantes para os nossos estudos e para a forma que a gente se organiza, tá certo? Diante disso, junto com esse vídeo vem um slide para você que tem algumas determinações, que tem alguns conceitos. E o primeiro desses conceitos que está lá é o conceito de cidadania. O que significa ser cidadão? Isso eu estou perguntando para os dias de hoje, né? E aí eu coloquei lá que é um conjunto de direitos e deveres que são atribuídos aos indivíduos que nascem em determinado lugar, né? Que esses direitos e deveres eles vão variar de acordo com o tempo e com o espaço, então nem sempre no mesmo local e numa mesma época direitos e deveres são a mesma coisa, né? Isso muda de um lugar para o outro, isso muda de uma época para outra. Mas de certa forma, cidadania é esse conjunto de valores, de direitos e de deveres que visa, né, que contribui para a gente construir uma participação política, para que a gente construa uma participação dentro da sociedade na qual a gente se insere. Isso é um conceito atual, né? A gente ainda utiliza esse conceito, né? E essa participação política ela é construída lentamente. Aos poucos a gente vai, né, entendendo qual que é o nosso lugar enquanto cidadão. E aí, diante disso, a gente ouve muito falar de cidadania. É uma palavra que você deve estar acostumado a ouvir, né? Os seus direitos e deveres de cidadão. Isso é ensinado na escola, isso é debatido pela sociedade de uma maneira geral. A ideia de cidadania não é uma ideia moderna. Pelo contrário, é uma ideia antiga e é uma ideia grega.
E essa que é a grande questão, né? Junto a isso, eu coloquei para você lá que dentro da nossa cidadania, né, existem aí três tipos de direitos que a gente tem enquanto cidadão. Os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais. Para a gente especificar basicamente, os direitos civis são seus direitos enquanto cidadão. O direito a ter um emprego, um direito a ter aí a sua casa, o direito de ir e vir, por exemplo, né? Todos os direitos que são garantidos por você por lei, porque você é um cidadão. Então, se você é um cidadão brasileiro, você tem assegurado para você alguns direitos, algumas coisas que você que o Estado tem que garantir que você tenha, né? Como por exemplo isso que eu falei, o direito a emprego, o direito a trabalho, né? Isso tudo, direito a construir família, isso tudo entra nesse âmbito dos direitos civis. Existem os direitos políticos, que são os direitos a participar e modificar, caso necessário, a forma que a política no país se organiza. Então, no caso dos nossos direitos políticos, a gente entra dentro de um outro conceito que também é grego, que é o conceito de democracia, né? Que eu estou falando aqui agora e eu vou voltar nele depois. Mas a democracia, no nosso caso, ela está muito pautada pelo direito que a gente tem de questionar, né, o poder que está vigente, e também pelo direito ao voto, né, pelas eleições que acontecem aí de 2 em 2 anos no Brasil, sejam elas de âmbito federal, né, para votar para presidente, ou de âmbito regional, que a gente vota para prefeito e para vereador, por exemplo. Isso está com base aí os nossos direitos políticos, né? Esses direitos que a gente tem de voto, de eleição, de questionar, de participar dessa política se a gente quiser. E existem também os direitos sociais, o direito à alimentação, o direito à educação, né? O direito para que a gente consiga aí ter uma vida digna, digamos assim. Então, de certa forma, o nosso conjunto, né, de direitos enquanto cidadão, ele pode ser dividido nessas 3 bases, né? E aí existem alguns estudiosos que dizem o seguinte: olha, essas 3 bases existem, mas os direitos políticos, então o direito a voto, por exemplo, são a base para que a gente consiga os outros, né? Por mais que você tenha o direito civil aí desde que você nasce, para que esse direito permaneça, né, para que as outras gerações continuem tendo isso, os direitos políticos têm que estar funcionando. Para que os direitos sociais, a uma alimentação de qualidade, a uma educação de qualidade estejam aí em voga, em pauta, e que a gente consiga discutir eles, os direitos políticos têm que existir. A gente tem que ter o direito a mudar a situação política. Isso tudo eu estou falando dos nossos dias. Eu ainda não cheguei, né, no meu raciocínio histórico lá da Grécia. Agora é que eu vou entrar neste raciocínio. Queria só que você entendesse, né, o que é cidadania, esse conjunto de direitos e deveres, e dentro desse conceito de cidadania, a gente tem algumas discussões em torno de quais são os nossos direitos. Como, por exemplo, isso que eu disse para você. Existem direitos civis, políticos e sociais, e os direitos políticos são a base dos outros. Pois bem, como é que esses conceitos surgiram, né? A cidadania, essa ideia de ser cidadão, de ter participação política, né? Da onde que isso vem? Como que isso começou? É aí que eu entro, tá? Na civilização grega. A Grécia, enquanto civilização da antiguidade, ela tem algumas características aí bem interessantes para nós, né? Existe uma construção desde o século XV a.C., que já existe um povoamento naquela região onde é até hoje o país Grécia que existe hoje, né? Eles existem dentro de uma etnia aí muito antiga, que foi se modificando, que foi se transformando. Algumas atividades comerciais são praticadas há muito tempo. Só que essa história, tá, dos direitos políticos e da cidadania, a gente começa ela no século 8 a.C., tá certo? Num período onde algumas transformações estavam acontecendo nessa região.
Que transformações eram essas? Primeiro, a Grécia vinha desde o século XI a.C. com uma forte vida rural. As pessoas estavam vivendo, né, eles chamavam isso de oikos, que eram essas fazendas, eram esses locais de vida rural. Plantavam, colhiam, não existia atividade urbana, atividade nas cidades. Entendem essa diferença? Uma vida mais calma e rural, que era o que acontecia até o século VIII. A partir do século VIII a.C., por conta de novas atividades comerciais que estão surgindo, por conta de um excesso populacional, muita gente nascendo, né? A vida urbana volta, ela já tinha existido antes e ela está voltando a crescer na Grécia Antiga. Volta a existir aí um grande apelo por essa vida urbana, por essa vida nas cidades. E os gregos se organizavam no que a gente chama de cidade-estado, que são basicamente cidades separadas, que a cultura que eles têm é a mesma, a religião que eles têm é a mesma, mas as organizações políticas vão mudar. Então, falava-se o grego nessas ilhas, nesses locais, tinha a parte continental e a parte das ilhas. Em todos esses locais a língua falada era o grego. Em todos esses locais a religião, né, aquela religião da mitologia grega, politeísta, era a religião que reinava. Né? A gente não vai entrar nisso muito agora, porque vocês vão ver isso na parte cultural da Grécia, que é uma outra aula. Porém, as formas de organização política, como que esses grupos se organizavam, isso muda. Tá? Isso que a gente chama de cidade-estado. E diante disso, a gente vai falar basicamente de uma cidade-estado da porção continental da Grécia, que é Atenas. Até hoje Atenas é a capital da Grécia, né? E Atenas era uma cidade-estado que vinha passando por esse processo. As cidades crescendo muito, as atividades comerciais acontecendo, tudo acelerando, né? Uma vida política econômica, muito acelerada. E isso necessitava, portanto, de uma nova organização política. Até então, Atenas vivia sob uma forma de governo muito autoritária. Existiam, né, os caras mais ricos, donos de terra. Você pode reparar que quando a gente fala de antiguidade, a gente sempre fala que a maior riqueza que tem é a terra. Então quem tem mais terra tem mais poder político, né? E esses donos do poder político e do poder econômico na Grécia não eram muito favoráveis, nem entendiam que esse poder político podia ser dividido e espalhado por mais pessoas. Eles eram os donos do poder político porque eles eram quem tinha mais terra. E é isso que vai começar a mudar. É isso que vai começar a dar, a se transformar. Por quê? Porque o nível de desigualdade naquela cidade-estado era muito grande, né? As pessoas viviam com muitas dificuldades e existe uma certa tensão, então, dentro da cidade. Há perigo de até uma guerra civil estourar ali dentro, porque as pessoas não estão mais satisfeitas disso, né? E aí como é que a gente vai modificar isso? Como que as coisas vão acontecer? Estes primeiros governantes de Atenas não eram ainda democráticos, ainda não entendiam essa ideia de cidadania. Eles tinham uma concepção interessante aí de permitir que algumas pessoas participassem de algumas decisões políticas. Então, vez ou outra, para tentar acalmar os ânimos, eles chamavam outros donos de terra, tinham menos terra do que eles, ou uma parte dos comerciantes, e faziam ali algumas leis que podiam ou não ajudar aquelas pessoas. Mas isso não era um sistema ainda. Isso ainda não era oficial. Isso acontecia de vez em quando, para acalmar os ânimos da galera. Entendem o que eu estou falando? E isso vai começar a mudar quando as leis precisarem ser criadas na Grécia. Em um determinado momento, esses caras precisam que algumas leis sejam criadas, que algumas leis sejam feitas, que regras sejam estabelecidas para o bem viver de todo mundo. Só que na hora de criar essas leis, é que eles vão dar voz,
né? E vão aparecer aí alguns legisladores, ou seja, algumas pessoas que criam essas leis e que vão defender uma visão política nova, até então, e diferente. Essa ideia de que as decisões políticas podem ser coletivas, de que as coisas podem acontecer de uma maneira a agradar uma maior parte dessa população. As noções de democracia surgem aí. Eu falei de democracia com você um pouquinho antes. Democracia é essa ideia de uma participação política coletiva, que atenda aos interesses da maioria da população. E é isso que vai começar a ser construído, né, diante dessa organização de leis que precisa ser feita em Atenas. E aí, eu coloquei para você lá no slide, você vai ver lá, 3 legisladores, 3 pessoas que em épocas diferentes, foram importantes para a construção tanto do conceito de democracia quanto para o conceito de cidadania, que é o que a gente está discutindo de uma maneira geral e que são as principais contribuições da Grécia Antiga para a nossa sociedade. O primeiro desses legisladores se chamava Drácon, né? E por volta aí do século VII a.C., ano 620, 625, ele é o primeiro a organizar as leis que foram decididas até então. Ele organiza essas leis de forma escrita. A escrita é uma prática muito importante para nós, mas ela ainda era novidade lá, né? Não tinha tanto tempo que existiam documentos escritos. E quando você escreve um documento, quando você passa ele para a forma escrita, isso acontece até hoje, é quando você torna aquilo, de certa forma, oficial, né? Antes de estar escrito, de estar registrado por escrito, é conversa. Depois que aquilo está escrito, a coisa realmente ficou séria. Entendem o que eu estou falando? Então, este legislador lá na Grécia Antiga, ele foi o primeiro a pegar, todas as leis que a gente está escrevendo, nós vamos colocar tudo por escrito, para valer para todo mundo. E mais do que isso, né? Todas as que forem votadas a partir de agora também serão escritas. Então mudou. Tem uma diferença interessante aí para a gente perceber, né? Este é o primeiro, Drácon. Existe também Solon, que é um outro cara que viveu até bastante, né? Eles viveram relativamente juntos, Drácon e Solon, mas as ideias políticas de Solon, elas vêm depois, né? E ele vai dizer o seguinte, na época, conforme eu disse para você, quem tinha poder político era quem tinha mais terra, né? E a pessoa que tinha mais terra, ela não abria mão desses direitos. Então, quem que ia ter direito político depois que esse cara, por exemplo, morresse? O filho dele, que herdou a terra dele. Solon foi importante porque ele foi o primeiro a acabar com isso, né? Ele retirou da Grécia a escravidão por dívidas, que era uma questão importante que se tinha lá. Ele ele foi o primeiro a criar a Assembleia, né? O que é a Assembleia? Existe até hoje, a Assembleia Legislativa, por exemplo, um local onde as pessoas se reúnem para discutir as leis, né? Para definir, olha, eu tenho esse projeto de lei aqui, eu quero que isso aconteça, entende? Ele criou dois institutos, né, o Solon. A Assembleia, que na Grécia se chamava Bulé, que cria as leis, né, criava e discutia, e a Eclésia, uma outra reunião de pessoas, e essa reunião aprovava as leis. Olha como que a gente já está saindo de uma questão que é individual. Vocês entendem que não é um rei que define o que vai acontecer e todo mundo tem que obedecer? Não, nós vamos criar uma lei, né? Eu tenho essa ideia tem que abarcar todo mundo. Então todo mundo vai discutir essa lei e se a maioria aprovar, aí essa lei passa a valer. E ela tem que ser validada por escrito. Eu não sei se você consegue perceber isso. Mas nós estamos saindo de, eu tenho mais terra, portanto eu tenho mais dinheiro, portanto a lei que eu escolher que vale, eu quero que uma lei seja aprovada, eu preciso entender que essa lei tem que abarcar a maioria das pessoas. Que todo mundo tem que estar de acordo. Entendem? Olha essa mudança, né? É diferente, é novo. Então Solon é o responsável por esta criação desses dois órgãos. Um que vai criar e discutir essas leis e um que vai aprovar essas leis. Tá bem?
Por fim, a gente tem Clístenes, que é um último legislador, tá, de 507 a.C., que é ele que vai, depois deles começarem a acabar com essa ideia de leis aí, né, de leis que são aí mais regradas por poucas pessoas, que abrangem poucas pessoas. Clístenes é que vai estender a participação política aos cidadãos de Atenas. Ou seja, o que acontece? Mesmo com esses grupos criados, a Assembleia, a Eclésia, ainda era um grupo muito restrito de pessoas. Com Clístenes, ele é que pega e estende isso para mais gente. Então, quem tem direito político na Grécia Antiga é a partir de Clístenes que passa a exercer esse direito. Tá? Então, os cidadãos gregos, a partir de então, com essas três criações, com esses três caras, com as decisões tomadas por eles, começam finalmente aí a exercer o que a gente chama de democracia, tá? Este conceito que é a discussão das decisões políticas pensadas para a maioria da população. Agora, importante, aliás, o mais importante, nem todo mundo que vive na Grécia é cidadão, tá? Pelo contrário, apesar esse estender a participação do Clístenes aí, e aí que você vai achar até um pouco estranho isso tudo que eu te falei, ele estende a participação para todo mundo que vai ser considerado cidadão na Grécia. Só que nem todo mundo que vivia na Grécia era considerado cidadão. Para você ter uma noção, o cidadão na Grécia ele tinha que ser homem, maior de 21 anos, filho de pai e mãe ateniense, então filho de estrangeiro não podia votar na Assembleia, não participava da vida política, tá certo? E tinha que ter uma determinada posse, tinha que ter uma determinada quantia em dinheiro, em terras, né? Em riqueza. É muito estranho, tá? Quando eu te dou essa informação, porque basicamente eu te disse que o principal legado da Grécia na política para nós são os conceitos de participação política. E que para nós, segundo a nossa Constituição, toda pessoa que nasce no Brasil, independente de cor da pele, de gênero, né, de condição social, do estado que nasce, da alfabetização que tem, todo mundo é considerado cidadão, todo mundo vota, todo mundo tem direito à participação política. Isso nasceu num local onde nem todo mundo podia ter essa participação. A ideia de participação popular para todo mundo, né, ouvindo todos os lados, ela é grega. Mas na Grécia nem todo mundo era cidadão. Né? Mulheres, por exemplo, não votavam na Grécia Antiga, não participavam da vida política. Ainda assim, por mais estranho que pareça, é interessante que nós tenhamos em mente que esses conceitos vão mudando. Lembra que eu falei? A história é um processo. Né? Lá na Grécia Antiga nasceu esse conceito de cidadania, nasceu esse conceito de democracia. No final do slide eu te pergunto, quais são as diferenças, né, de lá para cá? O que mudou? Isso é inclusive algo que o Enem pode te perguntar. Numa questão lá ele pode te perguntar quem que era cidadão na Grécia, quais são as diferenças entre o cidadão na Grécia e os cidadãos hoje em dia no Brasil, né? Quais são as mudanças pelas quais esse conceito passou. Que mudanças são essas? Primeiro, essa questão de quem é cidadão, né? No Brasil todos somos cidadãos, a gente, é claro, começa a votar depois de uma determinada idade, mas você já nasce com direitos, né? Na Grécia isso não acontecia, né? O cidadão era maior de 21 anos, era homem e todas essas questões aí. Essas diferenças de cidadania e de participação política são importantes, mas elas aparecem para nós aí como questões que o Enem pode sim nos cobrar. Pois bem, para eu concluir aqui essa ideia, sob o ponto de vista político, a gente está falando de uma civilização que, a partir do século VIII a.C., passou por profundas mudanças.
tá? A civilização grega. A civilização grega passa por profundas transformações, por profundas mudanças, tá certo? E dentro dessas mudanças, diante da necessidade que a boa parte daquela população tinha de ser melhor assessorada, de ser melhor atendida, a gente tem que se lembrar que os gregos valorizavam muito a vida urbana, valorizavam muito a vida em conjunto uns com os outros, é que vão surgir essas ideias, tá, de decisões coletivas, de retirar esse poder de decisão e esse poder político das mãos de poucas pessoas, só das que têm mais renda, e de certa forma colocar isso de forma mais grupo, né? Todo mundo estava vivendo ali, precisava de melhorias, então como é que essas melhorias vão chegar para nós? Pois bem, daí surge primeiro a ideia de cidadania, né? Quem é cidadão, quem pode participar da política, e surge a ideia de democracia, das decisões em grupo. Grécia e Roma são as principais heranças políticas, filosóficas e culturais. Na política, no caso da Grécia, a gente tem essa noção, essas duas noções, de cidadania e de democracia. Essas noções, é claro, passaram por transformações ao longo da história, mas nasceram lá. E aí a gente precisa delas para entender como que a nossa cidadania se constitui. Porque será que se constitui da mesma forma? Né? Na Constituição todos nós somos cidadãos, mas todos nós exercemos direitos políticos, civis, né, e direitos sociais? Será que isso tudo chega para todo mundo? Que o Estado garante isso para todo mundo? Esse é o questionamento interessante e que o Enem pode te fazer. Tá bem? É isso. Espero que tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, a gente tira essas dúvidas. Até a próxima aula.